Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 15 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer dois educadores. A ex-secretária de Educação do município de Santos, professora Sueli Alves Maia, e o colega jornalista, professor mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, colunista do semanário BocNews, Marcos Vinícius Batista. E vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e também dos principais sites. Começando pela Folha de São Paulo. Falta de água atinge todas as regiões de São Paulo. O estado de São Paulo, Aécio fala em mar de lama e Dilma ataca gestão de rival. A Tribuna de Santos, Dilma e Aécio retomam guerra verbal no primeiro debate. Semanário BocNews, Baixada Santista tem redução no número de empregos formais. Santa Portal, integrantes de organização criminosa podem ter roubado agência bancária. G1, Santos e região, Polícia Federal prende idoso procurado por abusar das filhas. E o portal da UOL, em debate dos ataques, Aécio cita Petrobras e Dilma liga rival a nepotismo. Muito bem. E neste dia de hoje, 15 de outubro, que é o dia consagrado ao professor, nós gostaríamos de, em nome do Jornal em Foque, cumprimentar e parabenizar a todos os professores, a todos aqueles que são responsáveis pela formação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos filhos e netos. Aqueles que têm a sublime missão de dividir o conhecimento, de partilhá-lo entre todos. Não pode haver nada mais bonito, mais belo do que isso. E veja, e essa atividade do professor tão nobre, apesar de todas as dificuldades que são conhecidas que os professores enfrentam. A não valorização, o não reconhecimento, a baixíssima remuneração, a falta de condições adequadas de trabalho, entre tantas outras dificuldades. Mas, apesar disso, os professores continuam trabalhando no sentido de fazer com que o Brasil retome o seu desenvolvimento e alcance um patamar de primeiro mundo. No programa de hoje, nós estamos recebendo dois educadores, dois especialistas na matéria que é a educação, e vamos falar muito sobre educação pública. Mas tudo isso vocês acompanham neste dia do professor, em homenagem ao professor, daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dessa fase decisiva. Nesta quarta, Portuguesa Santista e Atibaia, no estádio Eurico Mursa. Logo após o Esporte por Esporte. Campeonato Paulista. É emoção do começo ao fim. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio
Ermita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Atrifiat, em Santos e São Vicente. Unisanta, Universidade Santa Cecília. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 15 de outubro, dia do professor, e por isso estamos recebendo 2 educadores. Aí, secretária de Educação do município de Santos, professora Sueli Maia, e professor mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. E, secretária Sueli, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Eu gostaria de começar conversando a respeito das propostas dos candidatos à presidência da República. O Brasil vive um momento decisivo da sua história, a eleição presidencial daqui a alguns dias, no próximo dia 26, no último domingo deste mês, entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, uma eleição disputadíssima, apertadíssima, e ambos vêm falando em educação como prioridade absoluta. Falando em escola de tempo integral, falando em aplicação do Plano Nacional de Educação, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional. Mas, focando a questão da educação em tempo integral, professora, Santos tem uma experiência nesse sentido, que era a Escola Total. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte: como viabilizar concretamente uma proposta como essa no Brasil, na educação pública, de educação em tempo integral? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, ouvintes que estão nos assistindo agora tão cedo ainda, né? Primeiro, cumprimentar todos os professores, vocês dois, inclusive, professores aqui, né? Obrigado. E todos os que nos assistem, pelo Dia do Professor, que é tão importante a gente... Pelo menos, eu acho que o Dia do Professor, como o Dia do Pai, Dia da Mãe, é todo dia. Claro. Mas sempre é uma data que dá um tempo de refletir um pouco sobre a questão da educação. Eu penso que a questão da educação no nosso país, a respeito das propostas que os 2 candidatos têm feito, eles dificultam um pouco o entendimento da população no que realmente vai ser feito, né? E continuo pensando, Chico, já discutimos muito sobre isso, que a educação ela é prioridade nacional e ela praticamente deixa de ser, quando ela é entendida pelos educadores como uma proposta que tem o tamanho da nação, ela tem que deixar de ser a proposta do governo A ou a proposta do governo B. Eu não penso a educação cortada em 4 anos. Ela não pode ser cortada em cada 4 anos. Aí você lembra, não, aqui a gente conseguiu, durante os 8 anos do João Paulo, nosso prefeito, colocar crianças em tempo integral. E ao mesmo tempo você vê notícias de outro município bem próximo, dizendo que é impossível, agora quando a lei do Plano Nacional determina que vai ser obrigatório o tempo integral, diz que é impossível. Eu não acho que seja nada impossível quando você está comprometido com essa questão da educação. Claro. Tanto é que aqui o nosso prefeito, apertando, nós falamos, meu Deus, como que nós vamos fazer tempo integral sem conseguir construir escolas? Porque você vai sempre se baseando naquilo que tem dificuldade de ter. Não, vamos falar com a sociedade, né? Vamos conversar com a sociedade. Se a sociedade inteira discute a questão da educação, a sociedade inteira tem que vir junto para ajudar a resolver o problema da educação. Tem que se comprometer. O pai tem que estar compromissado, as famílias, os vizinhos, mesmo aqueles que não têm criança na escola. E que fizemos no tempo do prefeito João Paulo. Fizemos uma grande reunião, eu lembro ainda, na secretaria, no gabinete, ainda no final do primeiro ano, 2005, conversamos com todas as sociedades de melhoramento, com os clubes de servir, com o clube, com o Santos Futebol Clube, com a Portuguesa, com tudo que tinha espaço, os portuários, os sindicatos, e eles receberam com tanta alegria a possibilidade de participar junto dessa jornada. E dessa forma nós conseguimos espaços.
E aí fomos, então, adequando esses espaços, a condução que você precisa ter, aos novos professores que você precisa. Enfim, quando terminou no contraturno do horário de aulas, então, essas crianças frequentavam esses espaços. Exatamente. E conseguimos, no final já do governo Papa, que 10 mil crianças, do universo de aproximadamente 40 mil, já estivesse na escola em tempo integral. Então, eu acho que é a vontade política de resolver a questão e não ficar dependendo se vai vir mais dinheiro do governo do estado, se vem dinheiro do governo federal. Como é que o governo... Nós sabemos que o nosso governo, o governo do João Paulo, e você acompanhou bem isso, ele dizia sempre, Sueli, a criança é a razão de ser do meu governo. Eu quero que a educação seja feita prioritariamente olhando essa criança. Quero resolver os problemas da educação. Então, isso liberava o secretário que pudesse correr atrás, buscar soluções para isso. Questões. Marcos, como é que você vê essa questão hoje no Brasil da educação em tempo integral? O Plano Nacional de Educação estabelece essa diretriz, né? Municípios vão enfrentar dificuldades para implantar, sem dúvida nenhuma, mas como disse a secretária Sueli, é preciso criatividade, é preciso buscar, agregar a sociedade nessa grande tarefa da educação integral. Como é que você vê isso? Recursos são mais necessários ou recursos não bastam? É preciso algo mais do que isso? Olha, Chico, bom dia obrigado, Sueli, bom dia a todos que estão em casa. É um debate que muitas vezes gera um certo cansaço, né? Porque as ideias estão postas, o Brasil tem educadores competentes, gestores competentes muitas vezes, teóricos competentes, e dinheiro sempre há, né? A questão do problema geralmente passa por gestão de recursos, ou seja, o dinheiro que é mal aplicado, sim, que é muitas vezes desviado para outros enfeites de uma administração e tal, né? A visão que sempre se teve na classe política de que investir em educação é construir prédio, né? Construir escola, ou seja, aquele tipo de obra que é vista pelo eleitor, né? É evidente que a questão da escola de tempo integral é um processo irreversível, né? Em escala internacional, eu diria, né? O problema maior é justamente esse, de pensar em longo prazo, que os exemplos internacionais, todos eles semelhantes num único ponto de partida, né? Longo prazo, ou seja, 15 anos, 20 anos... Uma geração, pelo menos, né? 25 anos, dependendo da situação, se a gente pensar em Coreia do Sul, por exemplo. Aí o que acontece? A cada 4 anos, muitas vezes você vê o administrador, o responsável pelo Poder Executivo que entra com aquela história de que eu quero deixar minha marca. Exatamente. E aí, às vezes, deixar a marca dele é passar 3/4 do governo dele desfazendo o que aconteceu no governo anterior para depois colocar lá alguma medida que seja o carimbo, sim, dele e tal, né? Então, assim, quando você tem um Plano Nacional de Educação que projeta em uma década, pelo menos o processo, né? Me deixa triste ver que muitos candidatos à presidência, principalmente esses 2 que sobraram na reta final, né, não discutam o Plano Nacional de Educação, né? Há uma preocupação maior em outros assuntos, em atacar uns aos outros. A desconstrução de um ou de outro. Né? Exatamente, do que justamente pegar aquele documento, se debruçar sobre ele, explicar para o eleitor, olha, o documento parte desse ponto, vai até aquele ponto, e nós vamos estabelecer esse degrau no primeiro ano, esse degrau, né? Não, a gente vê conversa fiada, ou se não, discussões muito genéricas, sim, sobre o processo educacional. Mas é um processo irreversível, quer dizer, as prefeituras vão ter que se virar, né? E parar um pouco também com aquela dependência do
papai governo federal e da mamãe governo estadual. Agora, para isso é preciso que soluções criativas, como essa, por exemplo, de ocupar espaços públicos, muitas vezes ociosos, exatamente pelas crianças, quer dizer, desde que com toda a segurança, com todo o conforto, com o transporte garantido, é uma alternativa, pelo menos, para se fazer frente a essa necessidade, não, secretária? Você tem caminhos para resolver, né? Mas é preciso, o educador está empenhado com essa questão, né, Chico? Está querendo resolver a questão e caminhando para isso. Quando eu disse para você que eu já ouvi e li sobre alguns secretários atuais aqui na região, assim que o plano foi aprovado, o Jornal da Cidade fez uma série de conversas com os secretários, com gestores, e eu fiquei até triste, porque alguns deles dizendo que não vão cumprir a tarefa dos 50% até 2023, né? Nessa próxima década, que não vão cumprir, porque não tem como cumprir. Porque a visão deles está justamente na construção de novos prédios. Da unidade. É uma unidade para escola integral, quando não são, na verdade, para... Não na otimização dos prédios, porque hoje, Chico, os prédios também, eles são mal utilizados. Nós chegamos a fazer uma visita geral em vários prédios, e até na época, quando eu fui secretária, no tempo do Davi. O Davi dizia assim: Sueli, você tem que pôr criança na escola. Vejam como são os tempos da educação também, né? No tempo do Davi, a necessidade era pôr todas as crianças na escola, antes até de pensar muito na qualidade. Hoje nós temos praticamente todas as crianças na escola, e hoje nós estamos discutindo que ela permaneça mais tempo. Naquele tempo, as crianças, quando nós chegamos na prefeitura, elas ficavam 2h30. Você lembra? Período intermediário. Claro. Era horário do almoço que as crianças ficavam. Eu não quero, Davi dizia. Eu falava, mas você não está vendo a verba para construir, como que eu vou fazer? Não sei, vire-se. Aí eu resolvi visitar todas as escolas. E visitando as escolas, o que nós concluímos? Existia espaço ocioso em muitas escolas. Aí eu passei aquele tempo na secretaria e o jornal colocando que eu, na realidade, gostava de construir, de inaugurar prédios onde eu passava um muro só. E é real. Você pega no Canal 1 as duas escolas, a Ayrton Senna e o Olavo. E o Olavo. Tem um muro. Só que o prédio do Ayrton Senna era lugar de guardar a sucata da educação. E com isso nós abrimos um Ayrton Senna, podendo colocar uma nova diretora, uma equipe nova, um grupo novo para trabalhar aquilo ali. Quer dizer, aquele pedaço do Ayrton Senna servia apenas para as crianças se esconder, né? Fugirem do grupo da direção, e realmente a diretora da escola não daria conta de 2 prédios com mais de 500 crianças. Então vamos passar o muro, deixa até uma porta aberta, divide criança menor para cá, criança maior para lá, e põe mais gente para educar, né? Foi isso, e eu fiquei com a marca de que quis inaugurar prédios. Você lembra disso? E apenas passava o muro. A mesma coisa lá na Ponta da Praia. O Pedro II e o Maria Luísa, né? Então fizemos aquela divisão. Com isso, sabe quantas crianças foram colocadas a mais na escola? 3.000 crianças, sem construir um novo prédio. Então isso é que eu penso assim, é a vontade que você tem que ter de resolver aquele problema da educação. No governo do prefeito Davi Capistrano. Isso. Saudoso prefeito Davi Capistrano. Marcos, você veja, hoje em dia nós temos essa situação muitas vezes os educadores se queixam de recursos, mas é preciso ter criatividade, é preciso gestão, né? Sobretudo no sentido de se garantir a educação mínima para todos. Mas, por outro lado, nós temos uma dificuldade adicional no Brasil. Há um déficit, segundo dados oficiais, de quase 300.000 professores no Brasil. Exatamente. Como é que se pode pensar em educação integral e se avançar nessa questão que é fundamental quando nós temos uma realidade como essa, um déficit tão grande? Veja só, Chico, a carreira não é atraente.
né? A gente tem que pensar com muita clareza, de forma cristalina. A carreira de professor no Brasil não é atraente. Então, assim, quando o jovem discute carreira, ele está lá com 16, 17 anos, 18, pensando numa carreira de ensino superior, né? Tem as carreiras mais nobres, as tradicionais, né? Engenharia, direito, medicina, etc. Tem aquelas intermediárias, né? Jornalismo, publicidade e propaganda, administração de empresas, e depois vem os primos pobres, que são os cursos de licenciatura, né? Os cursos de licenciatura são considerados os primos pobres, né? E aí, que tipo de curso a gente vai ter na formação desses professores, né? Vários cursos, aliás, que você não tem tantos alunos assim, né? Você acaba tendo um perfil de aluno que muitas vezes está na licenciatura, mas com um olhar para um outro tipo de curso que ele gostaria de fazer, né? E mesmo dentro da licenciatura, você tem alunos universitários que já estão pensando em qual caminho ele pode seguir no bacharelado para não ter que ir para a carreira docente. Eles estão errados? Não, eles não estão errados, né? Porque justamente a carreira não é atraente, né? Em termos de condições de trabalho e principalmente em termos salariais, né? Há uma disparidade ainda grande entre o sistema público e o sistema privado. Claro que o sistema privado é permeado por uma série de escolas pequenas. Essas escolas pequenas têm salários menores, condições também não tão boas, né? Mas muitas vezes o aluno que quer ser professor, ele está vislumbrando não estar no sistema público, estar no sistema privado de elite. Aí no sistema privado de elite ele vai ter, talvez, condições salariais melhores. Uma melhor remuneração. Né? Como é que se pode, secretária Sueli, resolver uma questão como essa, um desafio desse tamanho? Então, eu acredito que o Plano Nacional de Educação venha trazer essa possibilidade de resolver um problema tão sério que é esse que o professor está colocando, é a falta de interesse de novos educadores, né? É preciso reconhecer, e isso já vem da propaganda da televisão, que sem o professor não existe nada nem ninguém. Não existe um médico, não existe um engenheiro, não existe o dentista, né? Nenhum profissional existe sem ter passado por um professor. É a profissão das profissões. E os professores que aí estão, defendendo um pouco a classe, eles se desdobram para fazer a função deles, né? Mas realmente sem motivação, a não ser que você leve a motivação colocando a razão do seu trabalho em cima da criança, que você vai melhorar aquela geração, né? Eu acredito, eu sou uma pessoa que continuo tendo muita esperança nas mudanças, otimista, na mudança, e dentro do próprio Plano Nacional de Educação, que são 20 metas, depois da 12ª meta, se eu não estou enganada, são várias metas voltadas a esse interesse do profissional. E na 17ª meta, que eu acho que é onde os professores deviam, em suas agremiações, sindicatos e tal, se organizar para efetivamente colocar na prática, é onde coloca que o professor, que é um universitário, receba o salário de qualquer um nesse mesmo nível, que seja, não sei, um engenheiro, até um médico, não sei, que ele tem o direito de receber isso. Agora, Chico, veja, eu acredito que isso vai acontecer, porque está lá, eu espero que a organização dos professores consiga estar bastante envolvido para lutar por isso. Agora você veja,
os projetos que vêm em termos dos professores, a gente está aqui conversando no dia do professor. A gente acaba sempre conversando nas várias questões da educação. E a gente não fica propriamente na questão do professor. A questão do professor é isso que o professor aqui falou também, é a formação dele. Claro. Você sabe que eu passei pelo Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação, ele é dirigido pela sua maioria de entidades da educação privadas. Vocês não imaginam a discussão como era brava lá naquele conselho por causa de ouvir da educação pública. Então, quando a gente pedia, vamos tentar melhorar a grade curricular da formação dos professores, não passou. E ficamos por meses brigando com isso. E eu digo apenas uma questão que traz muito problema para a formação das nossas crianças. A nossa língua, português. Os professores chegam não sabendo direito escrever nem a gramática. Eu contei uma vez um caso para você. Nós tínhamos acabado de um concurso, vou visitar uma escola, tem uma professora lá, alfabetizadora. Eu entro na classe, como sempre fiz, conversando com as crianças e tal. Quando virei e li o que estava escrito na lousa, não, eu vou sair daqui, senão eu vou me enrolar com essa professora e vou levar ela embora daqui. E você não tem como fazer isso, porque ela era efetiva. E aí o que você faz? Porque você fica pensando nisso, aí você não dorme, porque a criança... A lousa, o que estava escrito, era tudo errado, Chico. Várias palavras erradas. E as crianças escrevendo aquilo. E aí, o que você faz? Você tem que inventar também, né? Você acaba inventando. Olha, isso aqui é como não se escreve. Vamos escrever o certo agora. Não, o que eu fiz? Eu tirei a professora, claro. Mas eu convidei para que ela viesse para a secretaria. Todo mundo foi contra. Você está dando medalha para ela, né? Porque... Em geral, depois de passar um tempo na sala de aula, o professor não quer mais ficar na sala de aula. Ele quer ir para o administrativo. Ele é funcionário público, né? Ele quer ir para o administrativo. Aí eu trouxe ela para a secretaria para ela trabalhar com um grupo e ela foi ficando com muita dificuldade. E em menos de 6 meses ela pediu exoneração. Então ela não estava preparada para isso. Só mais uma coisa. Aí pedindo que no Conselho a gente fizesse alguma legislação a esse respeito. Que as aulas de português nos cursos de formação de professores aumentassem em 2 horas. Jamais. Porque teriam que aumentar as mensalidades. E não aceitaram de forma nenhuma. Aí diminuiria o número de alunos, sim, mas não resolveria, portanto, o problema da formação dos professores. Professora, a língua portuguesa deveria ser ensinada na escola o tempo inteiro, desde a pré-escola até o último ano do curso superior, fosse ele qual fosse. É obrigação, isso é básico. Mas, infelizmente, mas na própria formação dos professores no ensino superior, Chico, tem um outro problema que é muito sério. É um embate histórico dentro dos próprios cursos, entre as disciplinas consideradas pedagógicas e as disciplinas consideradas técnicas. Sim. Então, por exemplo, a disputa entre os professores de didática, de políticas públicas, com os professores, por exemplo, no curso de história contemporânea, de história do Brasil. Então, assim, há uma disputa por carga horária, muitas vezes. Né? Não pelos professores que dão essas aulas, mas por quem organiza o curso. Né? Então, assim, é como se fossem 2 mundos dentro de um curso só. Isso, no final, estoura na formação do profissional, porque elas também não se conversam. Então, fica o mundo da formação pedagógica e o mundo da formação técnica para esse professor que, no começo de carreira, vai encarar uma sala de aula. Pois é, os desafios da educação são enormes, como se vê, e nós vamos continuar falando sobre educação, especialmente sobre a chamada flexibilização curricular, tão debatida pelos candidatos à presidência, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já no Jornal em Foque.
Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Meu adversário fala de futuro, mas seria o passado de volta. Com a mesma equipe e as mesmas ideias que quebraram o Brasil 3 vezes e causaram arroxo salarial e o maior desemprego da história. Nós, ao contrário, somos um Brasil que, apesar das dificuldades, está vencendo junto com as pessoas. Sou parceira do futuro e da esperança. Vou fazer um governo novo com ideias novas. Dilma, presidenta. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 15 de outubro, dia do professor. As nossas homenagens a todos os professores e exatamente por isso nós estamos recebendo hoje com muito prazer 2 educadores, a ex-secretária de Educação do município de Santos, professora Sueli Maia, e o professor mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista. E neste bloco, professora Sueli, professor Marcos, eu queria falar um pouco a respeito da discutida flexibilização do currículo, especialmente do ensino médio, tão debatida essa questão pelos candidatos à presidência da República, quando tratam do tema educação. A própria presidente Dilma diz que 12 matérias, 12 disciplinas para o aluno de ensino médio, é até, de certa forma, um exagero, isso deveria ser revisto, ser modificado, enfim, tornar, afinal, a escola de uma maneira mais atraente para os alunos, porque se de repente ele é reprovado numa disciplina, tem de voltar o outro ano para cumprir as mesmas 11 disciplinas nas quais ele foi aprovado, enfim, essa flexibilização curricular. Como é que a senhora vê essa proposta? Eu acho que é mais uma proposta que fica na discussão por tanto tempo, num prejuízo muito grande para o ensino médio. O ensino médio hoje é o mais prejudicado. Hoje, se por um lado nós já temos todas as crianças na escola, ou possivelmente dentro dos próximos anos teremos todas as crianças na escola, nós temos ainda uma defasagem muito grande da criança que sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio. Nessa hora, Chico, aqui com dados, com pesquisas, com levantamentos, existe um abismo. A criança vai para casa, ou vai ajudar a família, ou até chega aí para o ensino médio quando ela consegue vaga, porque as vagas hoje do ensino médio não são as mesmas do número de crianças que saem do ensino fundamental. Que é de responsabilidade do município. Exatamente. O ensino médio é de responsabilidade... Não, município e Estado. Estado. Município e Estado. O município e Estado tem a responsabilidade de cuidar das crianças do 6º ao 9º ano, Sim. Município e Estado junto aqui. Mas do primeiro colegial, segundo ensino médio, é do Estado. E aí é que é o grande problema. Aqui o grande problema. Então, de certa forma, os municípios, a gente pode pensar assim na proposta de municipalização, os municipalistas, né? Que vem a questão da saúde, e depois agora a educação. Os municípios vão, mesmo com a corda no pescoço, dando conta dessa entrada dessa criançada. É a creche, se você me permite, Santos, nosso governo, João Paulo Tavares Papa, praticamente zerou a creche. Quando eu saí, tinha por volta de 200 crianças sem creche. Quando chegamos, tinham 3.000.
Então, vontade política, que é preciso sempre. Depois, a pré-escola, que é obrigatória até 2016, que todas as crianças de 4 anos estejam na escola. Aqui em Santos está resolvido. Eu falei para ele outro dia, das 20 metas, praticamente mais da metade nós resolvemos já. Então, essa criançada, até me perdi um pouco. Completa o ensino fundamental. Completa o ensino fundamental. E vai para o ensino médio. No ensino fundamental, existe uma fiscalização muito próxima, sim, em cima da escola, em cima do professor, com supervisores, com a família. Quando ele chega aqui no 9º ano e ele vai para a escola do Estado, acaba. Mas secretária, veja bem, acaba, não é a responsabilidade, o acompanhamento diário de fiscalização. Mas por que isso acontece? Os pais se perguntam isso. Quer dizer, o aluno na rede municipal, digamos assim, ele vai muito bem, a escola funciona, isso não é apenas em Santos. De um modo geral, nos municípios, a rede municipal é bem melhor que a rede estadual. Nos últimos 10 anos é um avanço. Tanto que todo pai quer colocar o filho na escola, na rede municipal, né? Quando o filho entra na idade escolar. Depois, quando vai para o Estado, aí não tem aula de matemática, não tem aula de português, não tem aula de história, de física, etc. Por que isso Porque acontece? Aí é mais específico. As decisões foram tomadas historicamente nos últimos 20 anos, no sentido de vamos colocar todas as crianças na escola, tá? Vamos resolver lá na base, pelo menos quantitativamente. Primeiro ano, alfabetização, etc. E na outra ponta da corda, vamos aumentar exponencialmente o número de universitários no Brasil. Então houve uma multiplicação por 4, 5 vezes o número de cursos superiores no país. Sim. Eram 2 problemas para serem resolvidos? Eram 2 problemas para serem resolvidos e que foram tocados tanto pelas 2 gestões do Fernando Henrique, quanto pelas 2 gestões do Lula, né? Só que ambos esqueceram do meio do caminho, que é o ensino médio. Que é o ensino médio que, na verdade, é uma responsabilidade, como a professora disse, estadual. Então, a coisa correu solta. Aí é que é o gargalo, né? A coisa correu solta com os governos estaduais, né? Então, por exemplo, a gente chegou a ter déficit aí de 8 milhões, 9 milhões de jovens fora do ensino médio. Por N razões familiares, como a professora falou, tem que trabalhar, né? Muitas vezes sai da escola porque vai ajudar a família, mas muitas vezes porque simplesmente não há na região onde o garoto mora uma escola de ensino médio, né? E aí é atraente. Exatamente. Né? E aí depois começou-se a discutir a questão do ensino técnico. Sim. Exatamente. Justamente uma alternativa. Formação do sujeito para o mercado de trabalho. Sim. É o que se discute agora com o Pronatec, é o que se discute com as ETECs, né, no governo do estado de São Paulo, enfim. Mas você tem aí um problema. E esse déficit de professores, que a gente discutiu no outro bloco, de 300 mil, esse déficit é maior exatamente neste ponto. No ensino médio, exatamente. A partir do 6º ano, que aí o aluno sai da antiga 4ª série para a antiga 5ª série, né, o 6º ano, e que ele precisa de professores específicos, né? Deixa de ser a tia. Sim, e passa a ser o professor de história, de geografia, de matemática e tal. E no ensino médio, a especificidade fica maior, porque entra o professor de física, professor de química, né? E aí justamente você vai juntando as coisas, ou seja, o problema estrutural e o problema da formação desses professores, a gente tem uma ausência do ensino médio no caminho aí. E nem o governo Fernando Henrique, nem o governo Lula resolveram de uma maneira aguda essa questão dialogando com os estados, né? E o ensino técnico ficou no rebolado dessa conversa, né? E aí você passou a ter, claro, um aumento de pessoas no ensino superior. Chegando muitas vezes ao ensino superior sem condições. Sem formações básicas. Com dúvidas ainda ginasianas. Por exemplo, uma universidade aqui de Santos
criou disciplinas de formação em português e matemática para os jovens recém-saídos do ensino médio, né? A Unisanta, aqui a Universidade de Santa Cecília, chegou a criar nos cursos de engenharia Física 0, ou seja, o sujeito tinha Física 1, 2, 3 e 4 e passou a ter Física 0. O que era Física 0? Repetição do ensino médio. Sim. Porque se ele não tivesse aqueles conceitos básicos, ele não dava conta de Física 1. Não acompanha. Exatamente. Então, assim, as universidades aqui de Santos começaram a criar disciplinas para justamente, fora do horário, sábado, durante a semana à tarde, para o sujeito tentar suprir alguma deficiência lá do ensino médio. E é muito comum chegar em escola estadual e o garoto estoura lá no ensino superior e diz assim, olha, eu nunca tive aula de física, eu nunca tive aula de química, ou eu tive aula de história só no primeiro ano e não tive no segundo e no terceiro, né? Então, assim, há um buraco no ensino médio brasileiro e que nenhum governo conseguiu resolver. Professora Sueli, aí é o gargalo, né, professora? Aí está o problema e da tal flexibilização que é curricular. Está parecendo que flexibilizar para ficar mais fácil de enfrentar o problema. Governante no Brasil, e nesse sentido, o Legislativo tem uma responsabilidade brutal. A visão que se tem de currículo não é conteúdo. A visão que se tem de currículo na gestão pública em geral é inchaço de disciplinas. Quando se discute currículo, vamos criar uma nova disciplina. Ao invés de se discutir o conteúdo das disciplinas e num currículo um pouco mais tranquilo. 12 disciplinas é um absurdo. 12 nós poderíamos dizer assim, tantos ministérios, tantas secretarias, né, que poderiam estar sendo enxugadas para algumas áreas. A mesma coisa as disciplinas. É verdade, é verdade. Podia ser. Olha, Chico, né? Podíamos trazer isso para cá. O ano disciplinas passado, obrigatórias, matemática, língua portuguesa, literatura, história. Isso é obrigatório. Atividade física, enfim, cursos de artes. Deixar mais ou menos. O modelo americano estabelece 4 ou 5 disciplinas obrigatórias. E os demais, o próprio aluno, de acordo com a sua inclinação, de acordo com a sua tendência, ele escolhe. Ele escolhe e vai fazendo. E os conceitos estão aí, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, todo o palavrório necessário e bonito da educação está aí de conhecimento público, né? Mas a visão muitas vezes que se tem do Poder Executivo e também do Poder Legislativo vamos criar mais disciplinas para dar a impressão de que a escola é mais forte. O ano passado foi feito um levantamento no Congresso Nacional. Se todos os projetos fossem aprovados, o que é uma coisa utópica, a gente teria 300 disciplinas. Economia doméstica, corte e costura, sabe? Tinha um monte de projetos de lei apresentados por deputados federais para a criação de disciplinas. Que absurdo, nossa. Daria 300, Chico. Ele colocou sem exagero, um ponto central dessa discussão e nós vivemos isso agora. Como é importante eleger um deputado federal, um deputado estadual. É fundamental dentro do processo democrático, né? E a gente larga a mão dessa escolha. Os últimos dias... quem é meu, você vai votar? Eu vou votar ali, vou votar lá. Porque é lá no parlamento que vão fazer essas questões. E se aí não tem um movimento da classe dos professores, que a classe dos professores, eu acho que é uma classe muito organizada, em alguns momentos derrapa em alguma coisa, mas tem organização, tem firmeza, tem estrutura. Né? Eles não vão em cima, é isso que você falou. Aí manda para a escola como obrigatoriedade e a escola tem que se virar e fazer. Com a costura do céu, com a água que bebe, que é importante, mas não tem a ver com ciências, não precisa uma matéria nova para falar da água que bebe. Enfim, é isso que nem certos ministérios no Brasil hoje. Em 4 ministérios, podia ficar um só. Mas, enfim, de qualquer forma, eu peço a licença dos senhores. No próximo bloco, nós vamos falar sobre federalização do ensino, que é proposta do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Voltamos já com o Jornal Nacional.
Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eles só pensam nos ricos. Eles vão acabar com os programas sociais. Eles são passado. Não vote no Aécio, não vote no Aécio. É assim que o PT quer amedrontar você. Com fofocas e boatos, mentiras. Mas, na verdade, quem tem medo são eles. Medo de perder a eleição, o poder, os privilégios. Medo que se investigue a corrupção na Petrobras ou as obras superfaturadas. Eles é que estão com medo, porque sabem que a mudança já começou. A mudança é Aécio. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 15 de outubro, dia do professor, e estamos recebendo com muito prazer 2 educadores, Sueli Maia, ex-secretária de Educação do município de Santos, e o professor Marcos Vinícius Batista, que é mestre aqui da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta. Eu queria aproveitar rapidamente, professora Sueli, professor Marcos, para falar um pouco dessa proposta do ex-ministro Cristóvão Buarque, que, aliás, defende um salário para os professores, para que a carreira se torne mais atraente, de em torno de R$10 mil para os professores. Essa é uma proposta do ex-ministro Cristóvão Buarque, que defende também, professora Sueli, a federalização do ensino. Como é que a senhora vê isso? Por um salário de 10 mil, eu vou pedir a desaposentação imediata. Porque eu sou aposentada, não tenho nem... Acho que nem um quarto desse salário. Mas é a carreira de Estado que ele defende também, né? Então, assim como médicos e engenheiros. Eu sou professora do Estado, aposentada. Mas médicos recebem 10 mil, né? Então, professor... Depois de quase 40 anos em sala de aula, não chega a um quarto desses 10 mil que ele quer pôr. É mais uma discussão. Mais uma discussão. Mais uma discussão. Sem deixar que se envolvam aqueles que realmente estão fazendo a gestão ali com o pé no chão da escola, né? Sem ouvir esse povo. Agora, eu acho que, assim como a saúde, talvez ela tenha avançado quando ela foi municipalizada e fez essa discussão toda. Essa federalização que ele coloca é a questão de um currículo central para o Brasil. Para o Brasil inteiro. Não vejo nada contra. Ele discute muito a regionalização, as peculiaridades de cada região. Porque você precisa, e você precisa muito mais que isso, você precisa da cidade e da escola onde ela está colocada. A criança tem que conhecer aquela realidade, ali. E ali você vai envolver. Às vezes você tem uma escola aqui que ela tem que estar envolvida com a questão da pesca. Claro. Né? Aqui, como nós, a questão do porto. A questão do porto. Não então, dá para ter uma região agrícola. Agora vamos dizer assim, o português, sei lá, a matemática, mas isso já está. Então não perde tempo com essa discussão. Vamos efetivar o que tem, vamos exigir que as pessoas, acho que um pouco eu pensaria aí, na tal da meritocracia tão falada, né? E aqui em Santos nós fizemos o plano dos professores, né? Eu lembro, Chico, que quando ainda estava como professora e tive a oportunidade de fazer congressos em várias regiões do Brasil, uma vez, acho que, não sei se foi em São Luís do Maranhão, acho que foi São Luís do Maranhão, sentada, porque esses congressos reúnem professores do Brasil inteiro, professores da escola pública. E sentada ao lado de uma outra professora, lá do interior do Maranhão mesmo, eu nunca esqueci isso.
o meu salário aqui, que eu gritava e brigava e tal, era 500, eu não me lembro se cruzeiro, se reais, o que era. Não era reais não, porque já faz muito tempo. E dessa professora era 80. Eu não acreditei no que eu falei com ela. Como 80? Ela recebia 80 em relação que São Paulo recebia 500, ela recebia em 80. Então, vamos dizer, na educação houve avanço, levou 22 anos, porque estava na Constituição. Sim. Tem que ter piso salarial. Os outros profissionais tinham piso. Então, levou 22 anos dentro dos nossos congressos para que realmente se efetivasse. Uma coisa tão o piso, óbvia, tão elementar, né? Como essa. Hoje você senta ao lado dela, difícil. É 1.500, 1.600, não sei. Ela está recebendo pelo menos isso, né? Agora, a carreira leva que a partir deste salário, ela leva a ganhos na medida que você vai se aprimorando. Então, você empurra a fazer cursos, né? Então, a carreira tem que ser feita, e aqui foi feita a carreira. Porque a carreira. Hoje eu escuto dos que gritaram conosco contra a carreira, ai, que maravilha que está ficando a carreira. Tem algumas carreiras, piso é teto, né? Tem diversas carreiras onde o piso é o teto. Pois é, enfim, pois é. E abrir também para que eles vão fazer mestrado, doutorado, para se aprimorar. E com isso vão receber R$1.200, R$1.600. É a prática da meritocracia. Para ficar onde? Para ficar na sala de aula, com a criança que ele vai alfabetizar. E não, porque não vou pagar no gabinete burocrático. É, justamente. Mas é muito baixo, pagar R$1.600. De qualquer forma, é muito baixo. De qualquer forma, é muito baixo. Em todos os níveis. Professor Marcos, nós temos ainda 2 minutinhos. Eu queria reservar. Não por isso. Queria reservar para falar um pouco a respeito do seu livro, que está sendo lançado no final do ano, Quando os Mudos Conversam. Já tem uma data para o lançamento, Marcos? Eu sei que está uma grande procura aí por essa obra do professor Marcos. Primeira metade do mês de dezembro, né? Falta só fechar o dia, mas é na primeira metade do mês de dezembro, lá na Realejo Livros, no Gonzaga. E as pessoas que quiserem comprar o livro, colaborar, enfim, como é que devem fazer, professor? Então, o livro está na fase final da campanha, né? Uma campanha de financiamento coletivo, que é como a gente chama. E aí, através da internet, qualquer leitor ou pessoa jurídica, né, pessoa física ou pessoa jurídica, pode contribuir com a campanha do livro. E cada vez que a pessoa contribui com a campanha, né, sempre a partir de R$10 até valores mais altos, ela recebe compensações, recompensas que a gente chama, ou seja, ela ganha livros ou um curso. Tem uma série de recompensas para quem contribui com o livro dentro do site lá onde a campanha qual é o site? Qual é o site, professor Marcos? É Quicante, Quicante.com.br. Quicante.com.br é o site que as pessoas podem entrar e exatamente conhecer um pouco a respeito desse projeto de financiamento coletivo do livro. É o primeiro livro, não é, professor? É o meu primeiro livro. Primeiro livro. Um livro de crônicas, são 80. 80 crônicas, muitos outros virão certamente. Nosso professor Marcos Vinícius Batista, que no final do ano estará lançando Quando os Mudos Conversam. É imperdível. Muito bem, e assim estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, professora Sueli Maia, pela presença. Obrigado, senhor. E parabéns pelo seu dia, como o dia, neste dia do professor. Obrigado, professor Marcos Vinícius Batista. Muito obrigado mais Chico. Uma vez. Agradeço pelo convite. Pela participação. Obrigado a toda a equipe e especialmente os parabéns, os cumprimentos a todos os professores que têm essa difícil missão nobilíssima missão de cuidar das gerações no Brasil. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.